Olá, meus amigos, eu acho que vocês já devem ter dado uma olhada na própria página da própria sala de aula e viram que eu comecei um tema novo que é com relação à procrastinação. Nossa, que palavra difícil, né? Olha, ela não é difícil, não. O que acontece é que nós temos um outro termo que é o seguinte: deixar as coisas para fazer amanhã. Então, isso é algo muito comum das pessoas estarem fazendo. Então, por exemplo, você está em sala de aula, daí o professor passa uma atividade, uma pesquisa, daí você fala, vou fazer em casa. E assim você vai deixando tudo para a última hora. Algumas pessoas até falam o seguinte, que existem pessoas muito bem sucedidas que deixam para a última hora e acabam conseguindo fazer o melhor. Então, isso seria, no caso, a própria exceção. Porque muitas vezes você deixando para se fazer o negócio à última hora, você tem mais tempo que para a reflexão e para a própria decisão. Só que isso não é via de regra. É muito mais coerente, mais saudável você estar se preparando antes. Como eu já disse na aula anterior, que nós temos vários instrumentos que podem estar nos ajudando a fazer para planejamento, como agenda, como aplicativos de celular, computadores e coisas do gênero. Agora, você deixar para fazer de última hora, simplesmente, você não fazer naquele momento, deixar para fazer em outro, e naquele momento você ficar sem fazer nada, que é o grande problema. Eu não vou falar para vocês, eu sempre fiz certinho, fui nada. Só que no caso eu melhorei muito com relação a isso. Então, quando eu vou começar já o dia, eu já tenho uma lista de atividades para serem feitas. E eu vou, pela própria prioridade, resolvendo aquelas situações. Então, eu não procuro procrastinar nada. Tem algumas coisas que eu deixo para a última hora. Por exemplo, quando eu vou fechar a nota dos alunos, eu deixo para última hora, não assim, já estourando o prazo. Porque muitas vezes eu tenho que lançar no sistema, então eu faço isso daí com uma antecedência. Por quê? Para não ter perigo de chegar na hora, o sistema dar uma congestionada e você não conseguir atingir a sua atividade. Você fala, mas não foi culpa sua. Só que, por exemplo, se eu não mando a declaração de imposto de renda na data correta, não adianta eu lá reclamar que caiu a internet do bairro, que caiu a energia, que ninguém está nem aí. Então, eu tenho que já controlar melhor o tempo para isso. Não tem situações que não tem por que você procrastinar. Eu disse no caso, a situação, por exemplo, da nota do aluno, porque eu fico esperando para que muitas vezes possa estar acontecendo uma coisa. Então, de repente, o menino estava doente, não entregou nenhuma atividade, daí ele aparece. Então, eu vou deixando aquilo ali pronto apenas do que para ser lançado. Então, tem situações e situações que nós devemos estar pensando. Que nem, por exemplo, você vai viajar. Você fala, esse ano eu quero passar o ano novo no Caribe. Oh, que maravilha. Bom, dá pra você deixar para a última hora? Não, só se for idiota, uma besta. Por quê? O hotel vai estar lotado, tudo vai começar a ficar mais caro. Que nem eu mesmo, vou dar um exemplo claro. Eu tenho um apartamento na praia que eu alugo constantemente. Olha, para o Réveillon, a galera já começa a procurar antes de julho. Já tive pessoas que já em janeiro, a pessoa saiu lá, falou, eu quero voltar esse ano de novo. Ela já reservava. Então, o que é melhor? Você deixar tudo mais antecipado. Você fala, mas como que eu vou pegar e reservar, de repente chegar no dia eu tá morto? Se tá morto, daí tudo bem. Mas você vai deixar para a última hora, você não vai conseguir ir. Então, tudo que dá para você estar fazendo com antecedência é melhor. É melhor.
Uma das coisas que acaba sendo muito saudável para sua mente mesmo, porque você vai ficar sempre mais tranquilo, você não tem que pensar nada, eu tenho que fazer isso. Apenas você pode ter dentro daquelas listas as próprias prioridades, em coisas que você não consegue resolver antes devido a uma ação. Que nem, por exemplo, eu não sei quando vai ser meu período de férias. Então não adianta, no caso, eu querer estar reservando, por exemplo, um passeio nas férias. Tem que primeiro ter o período de férias. Mas, você pode já ir reservando o dinheiro. Não vai chegar na hora que você recebe, no caso, o aviso que você vai ter suas férias, você não tem um tostão no bolso para poder fazer a bendita viagem. Então, tudo deve ser o que? Planejado. E nada deve ser procrastinado. Então, quando nós dizemos isso, principalmente com relação a até uma questão cultural, falar brasileiro chega sempre atrasado, eu acho uma idiotice, né? Porque se você tem um determinado horário, você procura chegar naquele momento adequado. Você não sabe o que vai estar acontecendo no meio do caminho. Principalmente que nem nós, que vivemos o quê? Numa região metropolitana, que o trânsito pode mudar a cada segundos. Muitas vezes eu já acabei me atrasando, porque eu calculava mais ou menos o horário que saía o metrô para chegar até o local. Deixava para a última hora, e o que acontecia? Chegava lá, ou tinha dado um problema no metrô, no trem, ou tinha dado uma lotação muito grande, daí não conseguia entrar dentro do vagão e acabava chegando atrasado. E tem coisas que não dá para você atrasar. Por exemplo, uma prova, um vestibular. Não adianta você chegar e falar, ai, me roubaram o caminho, quebrou o carro, furou o pneu. Não adianta falar nada. O cara vai falar, o problema é seu. Então, o que é melhor? Sempre estar o quê? Adiantado. Correto? Essa que é a melhor questão. Você tem, por exemplo, imposto de renda. Saiu lá. Eu tenho que fazer imposto de renda. Então tem lá na minha lista que eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Faço antes. Na hora que já tem tudo disponível, estou com tempo ali, já faço. Então, como eu disse, uma coisa que eu faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer. E eu vou fazendo. Vou deixando avisar algumas coisas para trás, porque não é prioridade, eu tenho outras coisas para fazer antes, mas tudo que eu puder adiantar é melhor. Então, fica a dica para vocês. Procrastinar, não!